Olá, sejam bem-vindos. Hoje, pela primeira vez em formato vídeo, temos uma transmissão muito especial para vocês. Hoje vamos falar sobre crianças e sobre o sistema educativo e o sistema que vivemos já atualmente. Espero que gostem deste formato. Caso não apreciem tanto, também deixem nos comentários, mas eu acho que seria importante vocês começarem a se ligar a quem é que está deste lado. Ahm, Dito isto, desfrutem da transmissão. Obrigado. Olá! É com Olá, imenso prazer que estamos novamente contigo. Estamos novamente nesta transmissão, onde vemos uma aceleração tremenda. Finalmente estão a andar a plena velocidade, à velocidade de cruzeiro. Aquele momento em que tínhamos avisado que chegaria, em que certamente alguns de vós sentem que estamos a andar muito rápido, sentem-se enjoados, sentem-se mal dispostos, sentem-se confusos, mas outros estão a desfrutar da viagem, estão em plena posse das suas capacidades, em plena posse do controle daquilo que está a acontecer. Esta é a segunda fase que tínhamos falado, que iríamos começar a sentir. Estamos agora em plena aceleração, estamos em plena fase de integração de tudo o processo. Como podemos vos ajudar? mais uma vez obrigada pela vossa presença, sempre, não é? Mas pelo privilégio de poder conversar diretamente convosco. Tal como fiz na outra sessão, se for relevante dizer com qual é a entidade com quem estamos a comunicar, ou o conjunto de entidades, se pudessem dizer essa parte seria bom. Se vocês estão a falar com o coletivo de arcanjos, como sabem, hoje aqui personificado pelo Metatron, mas dependendo das tuas perguntas, poderá outra energia passar para a frente, como Miguel ou Rafael, conforme aquilo que achares bem. Certo, obrigada. Hoje trago um tema que nós já tocamos em algumas das sessões, mas que eu penso que terá interesse em ser desenvolvido, que tem a ver com as crianças dos dias de hoje. As crianças que neste momento estão aqui conosco nesta existência, não comigo em particular, mas no planeta Terra, e que estão a viver connosco esta realidade. E gostaria de começar por perguntar que características têm estas crianças que as distingue das anteriores, das Elas todas são um gerações. reflexo de vocês, mas são um reflexo mais acelerado, como dissemos no início da nossa transmissão. Elas mesmas são beacons para aquilo que vocês querem. Elas são são os pontos de viragem em que aquilo que vocês concepcionaram, aquilo que vocês pensaram, aquilo que vocês sonharam, elas vão ser efetivamente o meio de transferência, de mudança para a realidade que vocês tanto anseiam. E por isso elas vêm já equipadas, como, se assim podemos dizer, com, e assim, tendo em conta a tua pergunta, que características? Com uma sensação de maior distância do enquadramento em relação às outras. Elas não se sentem tão bem enquadradas. É difícil perceber e aceitar a realidade onde estão encaixadas, porque é literalmente uma caixa. E as mesmas não se revêem nessa caixa, elas sabem que são mais, elas querem ser livres e fazer simplesmente aquilo que a sua paixão lhes dita e lhes guia. Não querem ser amarradas
a um construto que já não lhes serve e que eles veem que já não serve também aos seus pais e ao seu redor. Veem que está a desmoronar. Elas já vêm equipadas com essa força e essa mesma força pode causar algum desconforto, tanto às crianças como a quem as rodeia nesta fase inicial, porque as mesmas, ao não se enquadrarem tão facilmente, podem ser diagnosticadas erradamente com problemas, mas não são problemas, são simplesmente, energeticamente, não são compatíveis. Não são compatíveis com a realidade que foi criada. E elas querem outra realidade. E elas querem ser a força que faz com que os pais e com que a sociedade veja toda a situação onde elas estão a crescer e que diga, não chega, isto tem que mudar, basta. Elas merecem mais, elas merecem diferente. Não é mais, é diferente. Desculpem a palavra. Elas merecem uma realidade que sim, com todo o seu, com a sua plenitude, elas possam ser quem são. Sem julgamento, sem medo e sem caixas. E esta é a principal característica. São crianças que vêm disponíveis logo à partida, voluntariaram-se. Almas muito fortes e que sabem logo à partida aquilo que não são. Aquilo que não são. Ainda não se lembram do que são. Algumas. Mas lembram-se do que não são e do que não querem. E o que é que elas não são e o que é que elas não querem? Usando as vossas palavras, ratinhos de laboratório. Não são soldadinhos. Não são escravos de um sistema que não lhes serve. Elas são livres. Elas são criação em si. E, por mais que forcem tentar moldar a criança através dos sistemas, através das redes sociais, através dos jogos, através da televisão, através de tudo e mais que haja para tentar moldar radiofrequências, etc., conseguirão durante algum tempo. Mas, à medida que a mesma se vai desenvolvendo, irá entrar em choque. Irá entrar em choque aquelas que se permitirem entrar nesses caminhos. Mas, eventualmente vão acordar e rapidamente vão renunciar tudo aquilo que não lhes serve. Porque elas sabem que não são a perpetuação do que foi. Elas são o apito inicial de um jogo que está a começar. Que jogo é esse? Desta nova criação, desta nova realidade. A realidade que o coletivo sonhou e que eles vieram dar luz ao mesmo, com a sua própria luz. Como é que educadores, pais, adultos que existem na vida dessas crianças podem melhor equipá-las ou, pelo menos, não desequipá-las, se isto será uma palavra, não sei, mas desequipá-las daquilo que elas já trazem muitas vezes. Não as forçar a omitir parte de si mesmas, ao mesmo tempo que as preparam para uma realidade que ainda existe, não é? Para um sistema que ainda existe. Não sabemos o futuro, mas neste momento elas têm que tentar enquadrar-se em algum sistema básico que seja, e prepará-las para isso revela-se um pouco desafiante. Algum conselho? Com certeza. Primeiro, para clarificar, vocês sabem o futuro.
Vocês sabem. Não nos lembramos. Mas voltemos à pergunta. Sim. Primeiro, não olhar para as crianças com os mesmos olhos que olharam para as outras crianças, porque elas são efetivamente diferentes. Os tempos são diferentes. Todos. A cada nova geração, há sempre a tendência de dizer: esta geração não é a mesma que a anterior. Correto? Sim. Correto. Mas esta vai ser muito difícil, esta geração que está agora, até os 10 anos, mais ou menos, vai variar, mas vamos dizer assim, grosso modo, até os 10 anos, nos últimos 10 anos, e sobretudo as que estão a nascer agora, ainda mais, a próxima geração, não podem medi-las pelos mesmos moldes anteriores. E tanto os educadores como os pais devem ter esta sensibilidade de não rotular, de não tentar sequer fazer o esforço de rotular, porque elas já estão... É como se já viessem ensinadas, já viessem sintonizadas com aquilo que precisam. Elas vão dizer, a única coisa que têm que estar disponíveis é para ouvir e para sentir as suas mensagens, aquilo que elas pedem, aquilo que elas dizem. Não discriminando, não negando, não fazendo de conta, mas deixando-a estar, deixando-a ser quem é. Não fazer de conta que é imaginação, não fazer de conta que não existe esta nova realidade, mas sim aceitar. Podem muitos de vós não compreender, mas deixem-na ser. Deixem-na, mesmo que acreditem que é imaginação, mesmo que acreditem que é simplesmente alucinação, deixem-na. Deixem-na criar a sua realidade. E com o tempo, eventualmente muitas começarão a ver que elas estão a ver mais cores. Que elas estão a ver cores diferentes para as quais vocês não têm nome. Cores, sentimentos, energias para as quais vocês ainda, muitos, não conseguiram se sintonizar. E elas serão os verdadeiros professores e educadores desta nova realidade. Cabe a vós, adultos, segundo tantas transmissões de tantos de nós, de aceitar o coração aberto, não julgando e dando espaço. Gradualmente vocês vão se sintonizar e vão ver que elas estão certas. Portanto, o principal conselho será não julgar. Segundo, não descredibilizar. Terceiro, aceitar a sua indignação e a sua revolta, porque muitas também vieram de alturas, de outras vidas, em que queriam fazer a revolta, mas que não chegaram a fazer. E então agora vieram fazer a revolta. Outras, e tantos mais casos possíveis. Portanto, deixar a criança, o jovem, ser o que é. Deixar-se descobrir, simplesmente guiando dentro da vossa realidade, dentro do conhecimento que têm do mundo tridimensional lá fora, guiando a melhor das vossas capacidades, mas sem tentar estruturar demasiado. Que é difícil, porque todos vós têm uma estrutura pré-definida, religiosa, cultural, etc. Mas na medida do possível. Tentar deixar fluir. É como tentar controlar a água. A
A água vai sempre encontrar um caminho. Vai sempre escorrer por um lado ou pelo outro. Se bloquearem a passagem, ela vai divergir para o outro lado. Não vale a pena. Podem controlá-la, mas não podem bloqueá-la. Certo. Na vida de uma criança, ela vai se cruzar com vários adultos, sejam os pais, os avós, os professores, educadores, pronto. As pessoas os adultos que mais diretamente estarão na vida delas serão estes. Os pais, imaginemos num cenário em que os pais têm essa percepção e conseguem ir lidando com essas características de forma saudável e orientando, mas existem outros adultos com grande influência, como imaginemos um professor, não é? Que está com ele na escola todo o dia e que tem uma percepção totalmente diferente, ou mesmo o sistema educativo em geral. Não vamos apontar o dedo ao professor, mas ao sistema, não é? Porque também ele faz parte de uma estrutura e essa estrutura não está de todo desenhada para esse tipo de liberdade, vamos chamar-lhe assim. Será esse o termo que na nossa sociedade será melhor aplicado? Ela não tem essa liberdade de não se encaixar no sistema, porque quando não o faz, ou é ostracizada, ou é diagnosticada, como falaram há pouco, ou simplesmente é considerado um mau aluno, ou rebelde. Há vários títulos. Ou com a cabeça na lua, tão simplesmente como isto. A minha pergunta é como podemos reduzir a influência dessa situação na vida da criança? Destapando os olhos das mesmas, ajudando a destapar os olhos, percebendo que parte do seu percurso, que será individual para cada, estamos aqui a tentar generalizar, mas algumas efetivamente encontrarão essas dificuldades. Mas ao encontrar essas dificuldades, irá muni-las de ferramentas e utensílios que elas próprias irão usar no futuro para essa transformação. E elas têm que passar por este processo de exclusão, quase, do próprio sistema, para se revoltarem contra o mesmo, para modificarem, porque terem esta força para querer mudar. E para dizer, não, chega, isto não vai continuar assim. Eu vou construir um sistema diferente, junto com os meus. E por mais difícil que seja um pai ou um educador ver alguém a ser rotulado, a ser mais generalizado, será importante, do vosso lado, de fazer o mesmo, de ir abrindo os olhos. E de ir abrindo os olhos com a criança e dizer: tu és especial. Tu és divino. Tu és perfeito como és. Não precisas de ser mais do que és. Aos olhos de todos nós, aos olhos de Deus, aos olhos da fonte, aos olhos de todos aqueles que queiram chamar. És perfeito. E vieste cumprir exatamente isto. Não precisas de mais. Tu és. Tu és. E dentro disto, vão tentando, suavemente, ir divergindo a água das vossas paredes, das vossas casas, tentando suavemente fazê-la percorrer o seu caminho com o menor dos obstáculos possíveis. Não significa todos, porque muitos a mesma quer experienciar e veio para isso. No entanto, à medida que os olhos vão abrindo, verão que muitas delas têm capacidades completamente diferentes. Capacidades
não tão repetitivas e intelectuais à medida que vocês medem na vossa realidade, mas têm outra sensibilidade, têm outras características e outras capacidades diferentes, que as mesmas poderão ser usadas com o tempo para descobrir e para esta nova criação, tanto do sistema educativo como da realidade que falámos na última sessão. Essas habilidades que elas têm e trazem, São não, todas habilidades que vocês todos têm, mas que estão mais acordadas. certo. Elas não as podendo utilizar ainda no sistema, como é que, como pais, é possível estimulá-las e acarinhá-las? Primeiras habilidades serão notadas muito simplesmente como uma empatia muito forte. Rapidamente a criança sente todas as energias, tantas negativas como as positivas, como descrevem, de forma muito presente, muito clara, e integra-as de forma quase irracional, sem conseguir perceber, e não os consegue controlar. Mas deixem fluir, que ela própria vai, pouco a pouco, aprendendo a centrar-se. E vocês podem ajudar a dizer: respira. Respira, está tudo bem. Respira. E ela vai, pouco a pouco, aprendendo a gerir as suas próprias emoções. Outras características poderão ser muito simplesmente lembrar-se daquilo, de outras vidas, lembrar-se do seu propósito, lembrar-se do futuro e lembrar-se daquilo que estão a construir. E devido à sua partilha convosco e vocês estarem disponíveis para ouvir, vão conseguir ajudar. Vão conseguir, de forma suave, integrar. E ir implementando pequenas gotas, pequenas sementes, tanto na criança como no vosso meio envolvente. Certo. O que dizer aos pais que possam ouvir isto e já tenham crianças na adolescência, que já não sejam crianças e sintam que, à falta de melhor palavra, falharam? Que têm que adotar outra perspectiva. Recomendamos a que olhem com outros olhos. Porque se olharmos a Lua de uma perspectiva, ela está sempre iluminada. Mas se olharmos do outro lado, o Sol não chega. Portanto, temos que sair deste lado sombrio em que vocês auto-recriminam-se por algo e adotar outra perspectiva. Ver do outro lado, ver que talvez tenha havido um propósito maior na vossa falha. Talvez não tenha sido uma falha, mas tenha sido uma acendalha que foi preciso ser criada. E talvez possa ter sido uma aprendizagem também para vocês, para ajudarem outros, ajudarem os vossos netos. Ou talvez tenha sido um processo de aprendizagem para os vossos filhos, muito importante para o futuro.
Existem muitas possibilidades. Não têm que ficar agarrados a uma energia pela qual atribuem como negativa. Porque mesmo o negativo serve a luz e vocês, mesmo a errar, segundo as vossas palavras novamente, estão a servir aquilo que vocês querem. Como já foi dito há muitos milhares de anos, não existe caminhos errados para Deus. Não existe. Todos os caminhos estão certos. Só tem que escolher aquilo que melhor vos serve. Dentro das crianças que temos hoje, não é? Existem vários tipos de espectro de diagnósticos para as crianças que consideramos não se enquadrar nos trâmites ou nas medidas universais da saúde da criança. Eu peço, gostávamos de fazer uma correção. Sim. Simplesmente, vocês ainda não têm capacidade, ainda não têm conhecimento científico o suficiente para perceber quais as diferenças. E então estão a rotular algo que não conhecem, 100%. Ainda muito vão descobrir nos próximos 10 a 20 anos que, efetivamente, poderão haver algumas patologias, mas grande parte, diríamos a maioria das crianças que estão a ser diagnosticadas estão mal diagnosticadas, porque vocês não têm ainda o conhecimento científico necessário e estão a rotulá-las erradamente, porque não a compreendem ainda. Sim, obrigada pela correção. Sim, eu compreendo e estou de acordo que há muitos diagnósticos que não são diagnósticos, são só tentativas de encaixar características num quadro pré-realizado por alguém que não tem ainda conhecimento suficiente. No entanto... Porque a mente é muito mais do que uma mera estrutura formulada por padrões. A mente, em sintonia com a vossa luz, com os vossos chakras, é capaz de muito mais. E esse desalinhamento é que causa problemas. E esse alinhamento é aquilo que estas crianças vieram fazer. Vamos dar-las a oportunidade. Vamos dar-las a oportunidade do desconforto. Vamos dar-las a oportunidade de criar esta oportunidade de nos causar desconforto com a sua inquietude, com o seu... como vocês dizem, o mau comportamento. Para vocês aprenderem. Desculpa. Não, tudo bem. Porque a minha questão tem a ver com, de facto, em termos societais, elas estão diagnosticadas com algum tipo de alteração, concordemos ou não com o diagnóstico, elas são rotuladas dessa forma e para algumas dessas crianças, de facto, as suas características diferem em muito daquelas que são consideradas as crianças normais, embora eu também não concordo com o termo, mas estou a utilizar o vocabulário utilizado em sociedade para que possamos conversar com os adjetivos reais que aqui se utilizam. E, portanto, há crianças que são mais normais, com um comportamento, digamos, mais aceitável em termos societais, embora com as suas características, e há outras que também pelas suas características, de facto, não conseguem encaixar-se de todo num sistema pré-definido. E para essas, o que é que nós podemos fazer para aliviar um pouco do stress que isso lhes causa? Embora elas sejam perfeitas e especiais, nós temos que tentar percebam que a torná-las criança saudáveis em termos
de É uma criança equilíbrio. que vem com, vamos dizer assim, tentando simplificar, com mais luz, com mais lembrança do que a geração anterior. E que a mesma está mais sintonizada. E aquilo que vocês estão a sentir, neste momento, esta preocupação, este medo, esta revolta, esta vontade de rasgar, esta vontade de gritar, ela também está a sentir. E sente muito mais que vocês. Ela vive essa inquietude da sociedade e dos pais. Porque ela já veio mais a se lembrar mais. O nosso conselho volta não para as crianças, mas para os pais. Façam o vosso caminho. Ao fazerem o vosso caminho, ao estando bem convosco, elas olharão para vocês e para a maneira como vocês lidam com as energias que está à vossa volta. Elas olharão para vocês e verão como vocês lidam com as memórias do passado e do futuro. Elas olharão para vocês e veem como é que vocês implementam as sementes para o dia de amanhã. Vivendo nesta construção deste agora. E ao mesmo tempo, elas verão como é que elas podem embarcar e personificar aquilo que são, aquilo que foram e aquilo que serão no agora. Este é a melhor força e o melhor conselho para todos e qualquer pai. Não colocar na criança todo o ónus. Não colocar na criança toda a pressão do novo mundo. Mas sim ajudarão a mesma a passar e a crescer e a se desenvolver. E a abrir ainda mais todo o seu real potencial. Se vocês mesmos servirem de guia, será muito mais fácil. Portanto, voltando ao início, abram os olhos. Abram os olhos. Aproveitem que as vossas crianças estão a abrir os olhos para abrirem também. Não podem querer que a sociedade mude, que o... Falta a palavra. Educação mude Sistema educativo. sem mudarem vocês. Tem para vocês, professores, que poderão estar a ouvir, sejam a luz daquilo que vocês querem que fosse o sistema. Mesmo tendo que cumprir, mesmo tendo que estar enquadrados, mesmo tendo amarrados. Saibam que são mais do que isso. Vocês sabem que não conseguem amarrar a luz, não conseguem prender a luz, não conseguem agarrar a água. Ela vai sempre escorrer. Sejam essa luz, sejam essa água que vai escorrer para as vossas crianças, para as próximas gerações. Mesmo estando integrados nesse sistema, sejam a luz que já são. Como é que podem ser a luz? Lembrando-se quem são.
lembrando, aproveitando. Se uma criança... Estamos a partir do princípio, dar um exemplo muito simples, em que temos alguém que está completamente fechado, completamente enraizado dentro do sistema, e que tem uma criança perante vós que diz: és muito linda, professora. Mesmo essa criança pode ser a mais mal comportada, a mais mal integrada, a com piores resultados académicos. Mas neste momento, ela brilhou para ti. E o que deve ser feito? Olhar aquele brilho e simplesmente aceitar aquele brilho, aquela luz, aquele amor. Vai fazer com que vocês mudem a vossa frequência. E ao mudar a vossa frequência, vocês vão começar a se lembrar que também são luz e também poderão retribuir à mesma luz e amor. Mesmo que a mesma não tenha os resultados académicos que querem ou que gostariam que tivesse. Mas vocês vão criar um laço diferente com a mesma. Porque vocês vão sintonizar-se e vão abraçar a luz e aquele fio que vos une, que no início é só um fio, vai ficar mais grosso, mais espesso e vai se transformar numa ligação muito especial que trará fruto para ambos, em que o professor, o pai, a avó, o irmão mais velho irá crescer e a criança irá ver o reflexo da sua própria luz neles. Quando a criança não está a responder bem ao sistema, digamos assim, É tão bonito. e isso começa a afetar a sua autoestima, como é que o adulto pode ajudar? Sorrindo para a beleza. Sorrindo para a beleza das suas almas. Para a pureza e para a alegria que está lá dentro. Mesmo quando as mesmas não se enquadram. Mesmo quando têm problemas e dificuldades. Elas são lindas. Lindas. Do mais belo que há. Sorriam. Sorriam. E sintam um amor a passar. Em termos práticos, como ajudar a criança quando o adulto não vê essa beleza? Existe sempre alguém. Existe uma criança ao lado que terá sensibilidade suficiente para lhe dar um abraço. Haverá sempre alguém, um funcionário, um primo, um amigo, um outro adulto. Irá sempre haver alguém, um irmão, que naquele momento irá olhar para ela
E para essa criança, para muitas delas, basta esse olhar, esse abraço, aquela palavra, poderá ser bastante significativo para dar a força que ela precisa para os próximos anos. Não precisa, às vezes, haver um trabalho contínuo. Basta haver, estamos a falar na generalidade, mas para algumas, basta haver uma palavra, um gesto, um reconhecimento de alguém que olhou e que viu. E ela sente. E é o suficiente para passar aquilo, não de forma consciente, mas de forma energética, para ter força para eu estou no meu caminho e vou continuar a fazer aquilo que é esperado. Portanto, não tem que se preocupar com as amarguras que a criança poderá vir a passar, porque a mesma sabe e lembra-se, como estamos a falar, das dificuldades que a mesma vai passar. Ela está dotada porque está mais em contacto consigo do que qualquer um de vocês estava quando tinham a idade das mesmas. Desculpa gaguejar, mas este veículo gosta de gaguejar. Estamos a tentar melhorar este aspecto nas nossas transmissões, mas às vezes ele gagueja. Mas é giro, nós gostamos. Mas as mesmas lembram-se que vieram algumas passar por dificuldades, outras vieram passar por dificuldades para se lembrar daquilo que gostam e de, então, nessa paixão, poder libertar toda a sua energia, que para alguns são diagnosticados com isto é uma criança com muita energia, mas como é que não pode ter tanta energia se ela mesma está super desequilibrada, porque tudo está desequilibrado, ela passa tempo demais sentada, não respeitando o seu ciclo natural de eu quero correr, eu quero andar, eu quero olhar, eu quero sentir, eu quero chorar, eu quero rir, eu quero aprender, mas o ciclo está preso, o ciclo está quadrado, em vez de ser redondo. A bola tem que circular, tem que andar, tem que fluir. Não dá para jogar a bola com uma bola quadrada. Tem que ser redonda, tem que fluir. E para isso, tentar enquadrar numa caixa uma criança é sempre algo muito difícil, algo muito torturoso. Falta a palavra, mas para a criança. A criança sempre foi difícil de enquadrar, mas devido à repreensão e ao rigor que havia antigamente era mais fácil. Mas hoje a criança não está disponível para isso, porque ela sente a necessidade de ir interagir com outros, sente maior necessidade de estar lá fora, sente maior necessidade de se mexer e de respirar. E isso não está a ser tido em conta. E por isso, esta energia desvinculada, esta falta de foco, com todos, somando a isto tudo, todo o outro lado da sociedade que está a tentar controlar cada vez mais, porque sentem que estão a perder o controle, então o que é que fazem? Tentam controlar mais. O que faz com que percam mais rapidamente o controle. É como um carro quando está com as rodas presas e vocês tentam controlar ainda mais. Não dá? Tem que soltar. Tem que soltar o travão, tem que soltar o volante. E depois voltar, gradualmente. Mas isto foi aquilo que coletivamente escolheram. De tentar controlar o que já não está controlado. Não é possível agarrar e suspender uma avalanche. Já, a partir do momento que se soltou. Agora, e é esta a fase em questão. Está-se a soltar. E não há como agarrar. E estas crianças sentem. E vieram, elas sim, ser aqueles pontos que vão fazer que caia o próprio sistema. E a maneira como olham para as crianças.
novo sistema. O que é que nós podemos saber sobre isso? Existem muitos sistemas. Sim, mas o Existem muitos sistema que sistemas. enquadrará melhor estas crianças. Será difícil? Qual é... Com que base... Com que números estamos a falar? Para sermos mais precisos. Com que número? Sim. Quantos anos estamos a falar? Eu diria, portanto, a geração seguinte a estas crianças já terá acesso a um sistema menos restritivo. Estás a dizer os que estão a nascer agora ou os que vão nascer daqui a 10 anos? As crianças que estão agora até aos 10 anos. Portanto, daqui a uns 20 anos poderão ser pais, ou mais cedo. Ok. Se os filhos já poderão usufruir de um sistema mais adaptado, ou se existirá um sistema sequer. Só um momento. Não querendo prever futuros, mas apenas criando esperança. Aquilo que podemos dizer... Vamos dizer que existem 3 linhas principais. E que a mais provável, neste momento, é que seja nesse momento um momento da ruptura. Um momento em que vou dizer, não vou pôr a minha criança novamente nisto. Não. Umas vão optar, pai, podes ficar e cuidar do meu filho? E vamos ensiná-los em casa? Outros vão dizer, e vão se juntar, e vão dizer, não. Juntamente com esta e mais esta pessoa, vamos criar este sistema alternativo. E vamos ensinar desta maneira. Outros vão criar e vão preferir ser eles próprios a cuidar dos filhos, vivendo de uma maneira mais simples e de mais, como vocês dizem, mais rudimentar. Mas terão, devido ao que vai acontecer nos próximos anos, a facilidade para criar as pessoas. Estamos a tentar dizer o máximo sem dizer tudo. Aquilo que podemos, sem querer interferir demasiado na vossa liberdade de escolha. Porque, lá está, estas 3 possibilidades são só possibilidades e que vai depender de vocês. Não significa que elas venham a acontecer exatamente ao mesmo ritmo em todo o lado, em todo o planeta, mas devido a alguns acontecimentos que acontecerão dentro em breve, dar-vos-á uma perspectiva muito diferente do que é a vida e do que poderá ser a vida e do que poderá ser os sistemas que irão construir. Portanto, não tentem encaixar. Não tentem, porque ao imaginar já estão a encaixar. Deixem as mesmas, ao chegar lá, terem a força e terem a criatividade de ir buscar à fonte, ou como algumas religiões dizem, ao Espírito Santo. A informação que precisam, a criatividade para a construção deste novo sistema. Mas no início, nesta fase que estamos a referir, que tu perguntaste, irá brotar várias ramificações possíveis. Temos que estar preparados, se calhar, por alguma... Flexibilidade. Sim, exato. Alguma flexibilidade de todos. Mas vós, adultos conscientes, têm noção do que está a acontecer e do que aconteceu e daquilo que vocês já estão a imaginar há anos. E terão essa flexibilidade, esse jogo de cintura para
adaptar-se, sabendo que nada nunca vos faltará, porque vocês acreditam e sabem quem são. E poderão ser pilares fundamentais nesta mudança, ajudando a construir o futuro. Agora, partindo para um ponto um pouco mais prático, falaram da questão do movimento, que é muito importante para a criança, e do estar na natureza e pronto, o agir e não só o parar e estar pensativo, que não é muito característico da energia infantil. Como pais e educadores, sempre na mesma ideia, o que é que, em termos de movimento, alimento da alma e do corpo, podemos estimular mais na criança, de maneira a ela ser ela própria e realmente não se conformar, porque na era em que nós estamos também é muito fácil as crianças desistirem desse seu lado e ficarem, pronto, aos jogos, à internet, à televisão, não é? E o sistema ainda não está feito de forma também que os pais tenham essa disponibilidade, ainda, alguns, e de facto torna-se mais fácil às vezes deixá-las nas tecnologias. Como é que podemos criar um pouco mais de equilíbrio nessa matéria, sem restrição e sem contrariar a natureza da criança? Naturalmente. Se a criança estiver envolvida, se a criança estiver... vamos começar do outro ponto, do outro lado. Se a criança estiver sozinha, estiver separada do mundo com energias que querem estar em sincronicidade com ela, que poderá ser a natureza, que poderá ser colegas, poderá ser primos, poderá ser irmãos, poderá ser muitos outros estímulos. Se a criança estiver separada do mesmo, a mesma irá, de forma ainda muito em sintonia convosco, com os adultos e com a sociedade, optar pelo conforto, optar pelos jogos, pela televisão. Mas a mesma vai demonstrar irritabilidade. Vocês, pais, vão ver essa irritabilidade. E essa irritabilidade não tem que ver com o jogo, não tem que ver com a televisão, não tem que ver com o estar parado. Tem que ver com a mesma se sente que não está energeticamente ligada. Está só no conforto. E o conforto não traz a paz e o estímulo que ela quer naquele momento. Apesar de estar a ser estimulada muito cognitivamente, não está a ter o estímulo que ela procura, que é a conexão. E basta introduzir outra pessoa no jogo, a sua atitude muda radicalmente. Poderá ser um jogo à mesma, um videojogo, poderá ser à mesma um meio para as mesmas se conectar, não com o jogo, mas sim com a outra criança. Portanto, aquilo que tem que ser criado é, da medida do possível, para ela estar em sintonia, em melhor sintonia, é oportunidades para que a criança esteja envolvida com outras energias. E as outras energias certamente serão mais benéficas porque estão energeticamente alinhadas com ela. E estamos a falar da natureza, como mencionaste. Mas não é preciso ser só natureza, pode ser vocês, outras pessoas, outras crianças, sobretudo crianças, porque estão no mesmo campo vibracional que as mesmas. E elas têm que conviver. Têm que estar mais tempo juntas. E se quiserem colocar uma camada acima, se conseguirem proporcionar que elas estejam, ambas, as crianças, num ambiente natural, mais natural possível, aí estamos ainda a elevar mais a sua frequência. E elas terão muito mais facilidade em aprender aquilo que vocês querem que ela aprenda, porque o nível de irritabilidade estará muito mais baixo. Porquê? Porque ela está em sintonia. E é isto que falta. Porque ela está
muito tempo, ou aprender, fechada, em que não está em sintonia com os demais, com os colegas, porque não está a haver uma ligação com os mesmos, não está a haver uma partilha energética, mas em que a mesma está simplesmente distante. Ela tem quase que esquecer quem é para poder estar ali a ouvir. E ao mesmo tempo, quando está fora deste ambiente, muitas vezes, por várias razões, optam pelo conforto. Porque é o mesmo que a sociedade faz. E a criança reflete. E escolhe. A criança ou o adolescente escolhe o conforto. Porque é isso que vê ao seu redor. Que é o escape mais fácil e mais que lhe dá mais satisfação naquele momento. Porque não conhece outro. Novamente cabe a vós, adultos, seres que estão a abrir, que estão a acordar, para perceber energeticamente o que é que vocês precisam. Porque se vocês sabem que estão mais felizes quando estão a rir com os vossos pares, estão mais calmos quando estão na natureza, seja na praia, seja no jardim, seja na serra, estão mais em harmonia quando estão rodeados de pessoas que estão a fazer algo que gostam. Pode ser um jogo, pode ser um desporto, que tantos adoram jogar futebol e estão alegres e felizes a jogar pádel, futebol e crossfit, outros desportos todos. Mas estão todos em sintonia. E isso é o que vos faz sentir que querem voltar a repetir essa experiência. É essa partilha entre todos. E é isso que têm que tentar, na medida das vossas possibilidades, criar esse ambiente. Esse ambiente poderá ser académico ou poderá ser no vosso dia-a-dia, nas vossas casas, no vosso dia-a-dia corriqueiro. Tentar criar esta simbiose. Claro que poderá haver momentos em que a alma esteve tanto tempo presa que precisa de parar e estar só. E como foi dito, é mesmo muito importante. Mas ao mesmo tempo, para muitas, e estamos a falar de crianças, elas precisam de se ligar energeticamente àquilo que elas são. Será importante. Por isso é que é importante para muitos de vós que estão a ouvir. As crianças não crescerem sozinhas, mas crescerem com pares, com outros filhos, com primos, com vizinhos. Não crescerem isoladas num mundo de adultos, mas crescerem em harmonia no mundo de criança. Isto é o que terá maior proveito para a mesma. Porque se lembrarem de uma conversa que tivemos há algum tempo, não se esqueçam da vossa criança interior. Porque tudo isto, todo o mundo à vossa volta devia ser um mundo repleto de crianças. Umas com cabelos brancos, umas com 50 centímetros e outras com 2 metros. Mas tudo crianças. A aproveitar este mundo com toda a sua alegria. Perfeito.
algum conselho específico relativamente ou específico para crianças acerca da sua alimentação? Bebam água. Bebam água. Bebam muita água. Crianças, bebam. O que passa? Bebam. Certo. O resto será igual para todos nós, não é? Sim. Mas têm que beber muito. Porque bebem pouco. E energeticamente, a água é um condutor. E como há muitas energias estagnadas, como acabámos de referir, elas precisam desse condutor. Será um regulador interno muito importante para a mesma. Água. Ok. Alguma mensagem final que Sim. precisemos de ouvir? Voltemos ao início da nossa transmissão. Para todos vós, não são para as crianças. Chegou o momento de cavalgarem. Chegou o momento de pegarem as rédeas, de começar com todo a vossa conexão, com todo o vosso ser, relembrar, ancorar e descobrir com toda a velocidade, com toda a vossa luz, o que são e quem são. Agora é o momento. E quem não estiver disponível conscientemente, a viagem será muito atribulada. Imaginem-se quem nunca andou a cavalo e agora estão num cavalo mais rápido que já existiu, sem sela, sem meio de controlar o cavalo. E o cavalo vai a toda a velocidade. E vocês sentem que vão cair a qualquer momento. E estão com medo de cair, estão com medo de, vou-me magoar. E vai ser muito tumultuoso. E o nosso conselho é: relaxem e sintam o cavalo. Sintam esta energia que está a passar. Sintam esta energia que está a impulsionar-vos para um novo redescobrir de quem são, para um novo mundo que aí vem, para um novo começo. O vosso começo. A alegria e o amor que tanto procuram está dentro de vós. Aproveitem este caminho, aproveitem esta agitação que está cada vez mais acelerada para olhar para dentro. Tentaremos que assim seja. Muito obrigada por mais este bocadinho e por partilharem connosco o vosso conhecimento e a vossa energia também. É a nossa paixão, é o nosso dever. Estamos aqui sempre que precisarem, sempre disponíveis para vos ajudar. Muito amor para todos. Obrigada.